O tema de hoje, vamos esclarecer algumas coisas da evolução do comércio varejista aqui no estado de Pernambuco, principalmente, eu diria, nos interiores, porque lá foi que realmente teve o seu recanto bem definido, foi o comércio varejista do interior. A começar pelas chamadas feiras livres, onde no meio da semana ou pelo meio da semana, aqueles comerciantes colocavam aquelas suas barraquinhas e iriam comercializar o produto que apuravam na roça. E isso foi o princípio, foi o embrião desta crônica de hoje. Essa crônica, ela é em homenagem ao comércio do Recife, que sofreu uma gradação muito grande no seu desenvolvimento, principalmente nas zonas específicas do interior de Pernambuco. No sertão, no agreste, nas zonas da mata, Mata Sul, Mata Norte, Mata Centro, e, por que não dizer, nas zonas praeiras, das bordas do Recife, ali onde estão as praias emolduradas com seus coqueiros, e bem enobrecida também com a paisagem da embocadura do rio Capibaribe e Bibiribe, penetrando no nosso Oceano Atlântico. Foi nesse clima de grandes expectativas repito eu, que o comércio varejista do Recife teve as suas origens e os seus desenvolvimentos nas mais puras regiões de comércio desse estado. Começando logo pela parte que toca ao ambiente chamado de mercearias, ou também chamados como sinônimos, não só de mercearias, mas de bodegas também, e também de vendas. Mercearias, vendas e bodegas eram grandes, já bem grandinhos, armazéns de cereais e de qualquer outro produto que se apresentasse naquele momento como sendo um centro produtor daquele produto. Se era milho, era artefatos de milho, se era fazenda, era de fazenda, se era comida, era de determinadas comidas, e assim por diante. Então, essas merceariazinhas, esses centrozinhos comerciais, eles iam desenvolvendo, mas iam desenvolvendo através de uma sociologia também. Era um desenvolvimento sociológico e econômico e, consequentemente, um desenvolvimento social. E ali iam proliferando verdadeiros centrozinhos comerciais com essas vendinhas
e essas mercearias, em que o produto é que hoje ele é, por exemplo, é o produto do supermercado. O produto de supermercado, antigamente, eram as mercearias que vendiam, eram as vendinhas que vendiam não só no interior, mas na capital do Recife, né? E ali uns iam crescendo mais aceleradamente, de acordo com o seu movimento comercial, o movimento de suas vendas, de seus negócios, e outros chegavam até um clima com completa decadência. Mas isso faz parte do comércio. O comércio, seja qual for a época, seja qual for o tamanho da área comercial, está sempre sujeito a essas transformações ou microtransformações comerciais. Não é exato? E poderíamos notar perfeitamente os costumes que surgiam nesses tipos de comércio, os apelidos dos trabalhadores dessas empresazinhas, seu Zé da Goiaba, seu Mané da Banana, e assim por diante. E ali eles eram conhecidos e viviam com seus nomes até enaltecidos dentro de seus negócios. Vai ali, na vendinha de seu Zé da Banana, vê se uma bananinha aqui para a gente machucar. Eram termos da época. Vai no fiteiro de Zé Dutra, que lá eles vendem uma historiazinha, um continental, um cigarrozinho a retalho, que sai mais em conta para nós. E tudo isso eram manobras comerciais da antiga época, manobras do comerciante. E o tradicional quilo. O tradicional quilo, as gramas, que a mercadoria não vinha embalada, pesada, vinha feita essa engrenagem comercial feita dentro do próprio estabelecimento. Por exemplo, ia se comprar 300 gramas de manteiga, então o caixeiro, chamava-se caixeiro, que era quem trabalhava no balcão, ia e despachava, vinha com uma colher de pau e a lata de manteiga e chegava pertinho do prato da balança e botava um papel transparente e ali ele pesava com a colher de pau o peso mais ou menos parecido com o peso que vinha na colher, porque já era praxe, já era comum, eles já tinham esses costumes. E também faziam isso com banha de porco também, e outros produtos também. E não eram somente produtos comerciáveis em termos de alimentação, não. Era pesado também na hora o feijão, a farinha, o arroz. Entendeu? Não existia um empacotamento especial. E sim, eram preparados naquele momento. Talvez há quem dissesse até que era muito mais limpo essas casas comerciais primárias do comércio pernambucano do que mesmo hoje grandes magazines aí,
que se prestam a enganar os seus compradores, não é certo? E isso eles iam inovando e renovando os seus estoques e adquirindo as suas lideranças de freguesias. Inclusive, mandava-se levar a mercadoria em casa, a mercadoria da semana em casa. E geralmente era um garoto que quer levar, era Zé do Pirilampo, era Mané da Farinha, e assim por diante. Então tornava-se um mercado pitoresco, de amizades, de produtos e, por que não dizer até, eu me arriscaria a dizer, mas vou dizer, de muita honestidade. Existia muito mais honestidade nas tramas comerciais de antigamente do que nas tramas comerciais de hoje, em que o consumidor ele é plenamente enganado pelo proprietário das mercearias e das vendas, né? Mercearias e das vendinhas. E houvesse até lugares que chamavam-se até barraquinhas, eram as barraquinhas, mas tudo isso fazia parte de um todo para se comercializar esses produtos principais manufaturados, esses produtos principais agrícolas, enfim, esses produtos até mesmo já bem industrializados, né? E tudo isso é o que eu tentei aqui descrever para vocês. E não faltavam as distrações para o chamamento da loja ou da firma comercial, que já ia crescendo, já ia tendo o nome de loja, mas que não passava ainda de um tipo de casas comerciais bem simples, bem humilde, e o povo de uma humildade tremenda, tanto do ponto de vista para vender, como do ponto de vista para comprar. E assim era o comércio, era esse vai e vem das pessoas que faziam essa turnê semanalmente pelos centros mais evoluídozinhos e mais comercializados do interior de Pernambuco, ou mesmo aqui mesmo nos arrabaldes, nos bairros do Recife, não é certo? E isso, hoje em dia, poderíamos dizer que esse tipo de negócio está na saudade. Hoje, até os nomes desapareceram. Ninguém chama mais mercearia, ninguém chama mais venda. Ninguém sabe nem o que é uma venda. Um rapaz de hoje, uma mocinha de hoje, não sabe o que é uma venda. E assim por diante. E assim o comércio do Recife foi, em suas várias regiões, tendo um tráfego comercial bastante evoluído e bastante criativo também, sem se esquecer um pouco da famosa bicada. A bicada era a cachaçinha, era a pitu, era a chica boa, era a serra grande e tantas outras que ornavam esse tipo de comércio para animar mais ainda os dias de feira, os dias que o comércio se evoluía mais, vendia mais. E procurei, numa simplicidade maior do mundo, de uma maneira muito bem categórica, fazer com que vocês entendessem, a grosso modo, como foi evoluindo o comércio do Recife. Desde o interior, desde os produtos do sertão, do agreste, da Zona da Mata, e outras regiões
mais penosas, e esses transportes eram feitos em animais, geralmente jumentos, carros de boi, eram feitos esses transportes para essas pequenas mercearias se desenvolver os seus negócios econômicos de comércio no Recife. E isso a população do Recife passou, eu diria que séculos, é um pouquinho de exagero, mas muito, muito tempo com esses tipos de pessoas que viveram nesse tipo de comércio, não só consumindo, como negociando. É uma verdadeira instituição de vai e vem do comércio. É o comerciante e a pessoa que compra, o comprador. E assim eu procurei de uma maneira simples, humana e até sociológica mesmo, econômica, transmitir para vocês num linguajar comum, simples, humanístico, transplantar para vocês um momento, uma época que nos tempos odiernos, nos tempos contemporâneos, só faz nos trazer com muita veemência uma palavra que eu diria com muito entusiasmo, porque ela está já muito esquecida, mas eu lembraria ela agora. Só fazia lembrar de uma saudade incomensurável daquela época. Muito obrigado.